A conexão entre fake news e bullying, o cyberbullying. Evaldo Feitosa. Não acredite não, professor. Palito nasceu no dia 1º de abril, disse o colega, e toda a classe caiu na risada. Foi o primeiro bullying que o menino sofreu, porém marcou sua vida. Ser magro, como um palito de fósforo, e nascer no dia da mentira, 1º de abril, foram motivos de piadas e zombarias na adolescência. Naqueles primeiros meses dos anos 60, ninguém falava nesse tal de bullying nas escolas do interior. O termo bullying somente viria a ser cunhado na década de 70 pelo psicólogo sueco Dan Owens, mas o fenômeno já existia há longo tempo. Na Ilíada de Homero, vê-se 2 exemplos clássicos. No primeiro caso, o sacerdote de Apolo, chamado Crises, foi esculhambado em público pelo rei Agamenon. Injuriado, Crises clama por justiça junto ao deus Apolo. Atendendo a seus apelos, Apolo envia uma peste que atinge os soldados de Agamenon. Aquiles descobre o caso e exige que ele faça uma retratação pública. Agamenon retrata-se, mas toma para si a escrava amada de Aquiles para ele deixar de se meter em assunto alheio. No segundo caso, durante um discurso para motivar a tropa, Agamenon é interrompido por Tércites, o qual foi exposto ao ridículo e objeto de humilhação perante todo o exército. Isto está no canto 2 da Ilíada de Homero. Nesse contexto militar, o bullying tem o sentido de legitimação do caráter, enfocando como elementos principais o poder, a subordinação e a disciplina. Até hoje, é no ambiente da caserna onde o fenômeno mais prolifera. É conhecida a frase, paga 10, paga 20, quando o superior quer humilhar o subalterno, pego em pequenos atos de indisciplina. É muito comum no exército, e na aeronáutica e na marinha. Vem também da mitologia grega outra faceta importante do bullying. Trata-se do aspecto envolvendo a sexualidade. Poseidon apaixona pelo belo Pélope, filho de Tântalo. Injuriado, pois não queria ter um filho homossexual e não queria que ninguém soubesse disso, Tântalo mata o filho e serve sua carne aos deuses. Ao descobrir a trama, os deuses fazem Pélope renascer e ainda mais belo. Pélope e Poseidon tornam-se amantes. Em recompensa pelos favores sexuais, Poseidon ensina-lhe todas as virtudes cívicas que um grande soberano deveria saber. E ele vai então reinar sobre a região hoje conhecida como Peloponeso. Vejam a coincidência significativa. Agamenon, citado lá acima, vem a ser o neto de Pélope e sua bela esposa Hipodâmia. Esses 3 exemplos mitológicos servem para definir os principais elementos constitutivos do bullying moderno: sexo, poder, legitimação de caráter, recompensa e vingança, dentre outros elementos. Não é o propósito deste breve artigo analisar cada um desses elementos constitutivos. Faremos um comentário passageiro sobre os aspectos principais, respondendo algumas perguntas. Qual o conceito de bullying? Quais os tipos de violência, suas causas e conexões e consequências enfocados no bullying? Bullying é crime? Qual a conexão entre fake news e bullying? O termo bullying surgiu a partir do vocal bull, palavra inglesa que significa valentão, brigão ou tirano. Na acepção brasileira é traduzido por ato de ameaçar, bulir, zombar, tripudiar e ridicularizar através de atos violentos ou não, intencionais e repetitivos, contra uma pessoa indefesa, que podem tais atos causar danos físicos ou psicológicos. O bullying
geralmente é feito contra alguém que não consegue se defender ou não tem a capacidade de entender os motivos que levam à agressão. Normalmente a vítima teme os agressores, seja por causa de sua aparente superioridade física ou pela intimidação moral e influência que exercem sobre o grupo social em que está inserido. No Brasil, bullying é definido legalmente como intimidação sistemática. Portanto, bullying no Brasil é intimidação sistemática, cujo combate está previsto em legislação específica. Veja a conceituação de bullying trazida na Lei 13.185 de 2015. Considera-se intimidação sistemática, bullying, todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticada por indivíduo ou grupo de indivíduos, com o objetivo de intimidar ou agredir, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Compare os termos dos exemplos com os termos da lei com os exemplos mitológicos que citamos acima e veremos todos os elementos conceituais presentes desde aquela data. Violência física ou psicológica, desequilíbrio de poder entre as partes, objetivo de intimidar ou agredir ou ameaçar, resultando em dor, angústia e desejo de vingança. Os sujeitos dividem-se em ativos e passivos. Sujeito passivo é a vítima da intimidação. Dentre os ativos encontra-se o agressor e a plateia. A plateia legitima a ação, pois a agressão precisa ser testemunhada. A plateia serve como fonte de reforço, atribuindo-lhes status e poder. Agressor é quem tem o poder de subestimar o outro, de usá-lo e fazer dele uma personagem caricata. Sujeito ativo é alguém com problema de insegurança, geralmente com problema de relacionamento social, que vivencia a rejeição, humilhação, em especial, faz parte de uma família desestruturada. A vítima é caracterizada como sendo pouco sociável, insegura, possuindo baixa autoestima, quieta e sem reação diante da agressividade sofrida. Tem comportamento passivo, pois não reage nem relata o ocorrido pela ameaça sofrida. O bullying na escola é o que tem trazido o maior nível de preocupação para a sociedade, justamente por envolver menores indefesos em processo de formação da personalidade e do caráter. Exemplos não faltam para corroborar. Numa universidade em Brasília, uma aluna disse para a colega: "Eu não sou cotista." E a briga chegou a vias de fato envolvendo toda a turma. Foucault alerta que os alunos são submetidos a pressão constantes para que sigam o mesmo padrão ou modelo de comportamento estabelecido. A partir desse modelo, eles são submetidos à subordinação, à docilidade, à prática de exercícios e deveres e de todas as partes da disciplina, exigindo-se igualdade formal que leva à homogeneidade do comportamento, mas ao mesmo tempo introduz-se a gradação das diferenças individuais, permitindo-se desvios em relação ao indivíduo padrão proposto, tornando-se úteis às diferenças. Os julgamentos morais na escola acabam por dividir os alunos entre bons e maus, criando sentimentos de inferioridade em uns e superioridade em outros, pois uma das finalidades da escola é formar minorias para pensar, planejar e dar ordens aos outros, e uma maioria que vai cumprir tais ordens definidas pelos donos do poder e do saber. Nesse ambiente escolar, a violência pode ser considerada um sintoma no sentido psicanalítico, uma reação contra a ordem instituída.
A violência no fenômeno bullying é multifacetada, podendo-se perceber claramente violência física, simbólica e microviolências. A violência que nos interessa aqui é a do tipo simbólica. Bauman estabelece duas estratégias de agressões: antropofágica e antropoêmica. A vítima é humilhada porque é considerada estranha e diferente. É molestada para que anule ou elimine aquela característica que a diferencia do restante do grupo. Na modalidade antropofágica, procura-se aniquilar os estranhos e diferentes, devorando e transformando-os num tecido igual e indistinguível do restante do grupo. Há aqui um processo de tentativa de assimilação que visa tornar a diferença semelhante e abafar as distinções sociais, culturais ou linguísticas. Na estratégia antropoêmica, o estranho é banido dos limites do mundo ordeiro e impedido de toda a comunicação num processo nítido de tentativa de exclusão. Assim, confinam-se os estranhos em guetos visíveis ou invisíveis. A tentativa de exclusão é a principal marca do bullying, pois a vítima não é considerada apta o suficiente para pertencer ao grupo. Por isso, deve ser excluída de qualquer forma. Quando nenhuma das estratégias funciona, o recurso final é a destruição física da vítima. O suicídio é o resultado extremo do processo de aniquilamento do estranho na sociedade. Portanto, bullying é coisa muito séria. A pós-modernidade trouxe com ela seus ícones e novos meios de comunicação. Fake news ou notícias falsas proliferam nas redes sociais, impulsionadas através da internet, via computadores, celulares e seus modernos aplicativos. A conexão entre fake news e bullying foi instantânea e fez surgir uma nova modalidade de intimidação sistemática: cyberbullying. Violência praticada contra alguém através da internet ou de outras tecnologias a ela relacionadas. Assim, praticar bullying, cyberbullying, significa usar o espaço virtual para intimidar e hostilizar uma pessoa ou grupo de pessoas, difamando, insultando ou atacando covardemente. A hipersocialização nas redes sociais faz o potencial viral do cyberbullying aumentar exponencialmente a gravidade das consequências do fenômeno bullying. Entretanto, o bullying ainda não foi arrolado como fato típico no Código Penal brasileiro, mas existem projetos de lei com essa finalidade. Todavia, a doutrina e mesmo a jurisprudência do Brasil tem indicado a intimidação sistemática, o bullying, como elemento constitutivo dos crimes de injúria, difamação ou calúnia, passíveis de pena, incluindo aí o dano moral. Conclusão: o fenômeno do bullying é recorrente em todas as sociedades, desde a Grécia Antiga, e tornou-se potencialmente mais grave agora na pós-modernidade, com a hipersocialização das redes sociais, especialmente com sua conexão com as fake news, fazendo nascer uma nova modalidade, o cyberbullying. Finalizando, depois de mais de 50 anos, aquele menino que era chamado de palito, porque era magro, e de mentiroso, porque nasceu no dia da mentira, escreveu este livro: O Comprador de Mentiras, o qual foi transformado numa peça de teatro e estreou no Teatro Dulcina de Moraes, em Brasília, e no Teatro dos Bancários, fazendo enorme sucesso. Aquele menino palito sou eu. Somente assim eu me livrei desse complexo de mentiroso que adquiri lá na adolescência. Muito obrigado.